Olá, tripulantes da Terra, como estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arthur Henrique Pereira. Podemos hoje falar de um assunto muito interessante na visão da filosofia e ao mesmo tempo da psicologia, a gente poder falar do nosso sentimento de liberdade. O que vem a ser liberdade? Podemos entender que historicamente a liberdade teve um contexto prioritário, discutível na Idade Média, principalmente com a visão de Michel Foucault, quando antigamente nas punições das pessoas que cometiam crimes ou que tinham comportamentos antissociais eram punidos pela morte. Achavam que a morte era a punição mais correta, que realmente o sujeito ia sentir mais os seus efeitos. E isso era feito não somente de uma forma muito simplória, mas era feito a partir de um evento que se acontecia de forma pública, onde toda a cidade paralisava e contemplava a morte do condenado. É interessante isso porque eles acreditavam que a morte do sujeito faria com que o sujeito que visse aquilo inibisse esse comportamento antissocial. Era como se aquela punição daquele sujeito de forma aversiva, que era o fim, que era a morte, faria com que outras pessoas entendessem aquilo como exemplo e não viessem a repetir aquele problema. Porém, não foi o que ocorreu. Os atos antissociais, os crimes continuaram ocorrendo. E aí foi no momento que as pessoas que julgavam essas pessoas pensaram, poxa, peraí, se a morte não é punitiva em si, se ela não está servindo de exemplo, o que a gente pode colocar? E aí lembrando dos monastérios, daquelas pessoas que se recluíam do seu movimento de ir e vir e se colocavam numa posição de reflexão diária para o melhoramento pessoal, eles pensaram, opa, tá aí. A ideia é o confinamento da pessoa e a privação da sua liberdade. O que realmente o ser humano valoriza é a sua liberdade, é o seu poder de ir e vir, é o seu poder de escolha, é o seu poder de fazer o que bem entender. E aí começaram a julgar a partir daí como um ente de reclusão da sua liberdade. E aí no ato de reclusão, o sujeito ia culpar a si mesmo por estar nessa condição de ter cessado a sua liberdade, e aí nesse ato de reflexão ele estaria se convertendo, ou mudando, ou convertendo o seu pensamento para a não ação antissocial. A gente sabe que isso não é bem assim, né? Mas foi entendido durante muito tempo, e aqui nós pegamos então o ponto principal, a liberdade. Então o que o sujeito mais valoriza é a liberdade, não propriamente a vida. E aí nós vamos então buscar a referência de Jean-Paul Sartre, um grande filósofo francês, pai de ideias muito interessantes do existencialismo. O existencialismo é esse ramo do conhecimento que faz com que a gente entenda a nossa existência e que entenda as nossas angústias existenciais. Existir é penoso, existir é ter angústia sobre a nossa existência. E ele vai dizer que também a liberdade é uma forma de condenação humana. Todos os seres humanos estão condenados a ser livres. E essa condenação, ela implica numa angústia muito grande na gente ter opções de escolha. A liberdade implica em ter opções de escolha. E escolher é angustiante porque eu tenho que colocar valor entre uma coisa ou outra. Eu tenho que valorar, pesar entre uma coisa e outra. Essa angústia nos corrói de tal forma que a gente, na busca de se livrar ou de lidar com a angústia, a gente acaba usando de uma má fé, segundo a visão dele, e direcionando a nossa liberdade de escolha para as instituições. A gente migra as nossas ideias de escolha, a gente priva dessas escolhas com medo de que nossa escolha não seja melhor, com medo de arcar com a responsabilidade das nossas escolhas. Com escolher isso implica em responsabilidade, porque eu sou responsável pela minha escolha, então o que eu escolhi tem um peso em cima disso, e eu tenho que arcar com as consequências disso. Então, para evitar essa angústia, para evitar esse tipo de responsabilidade e de arcar com as consequências, eu direciono com má fé, como fosse um enganador,
as minhas escolhas para as instituições, eu aproprio minhas escolhas junto a um tipo de valor social, a uma instituição escolar, a uma instituição religiosa, a instituição familiar, ao meu inconsciente, aos meus problemas de saúde. Então, sempre estou me referendando, como se, para não ter diretamente que arcar com minha responsabilidade, eu busco esses álibis. Então, eu direciono a minha escolha, excesso da minha liberdade temporária e cedo para essas instituições. Assim é mais fácil, exclusivamente, eu ter um álibi e botar culpa enquanto a coisa não dá certo. Né? Então eu posso botar a culpa no governo, a culpa nos meus pais, a culpa na religião, a culpa em Deus, a culpa na minha doença. Eu fiz isso porque eu estava doente, eu estava com diagnóstico. Né? Então todo comportamento, toda escolha minha, ela é minha. Eu sou livre para escolher da forma que eu quero. Né? Porém, para evitar esse tipo de responsabilização a mim, e de trazer uma culpa, uma angústia que eu vou ter que arcar, e vou ter que ser responsável pelos meus atos, eu atribuo isso a alguém. Eu sempre arrumo um álibi, uma justificativa para alguém. Então, ser livre na concepção do Jim Sartre é uma angústia eterna. Você tem que escolher o tempo todo é uma angústia eterna. Então, é melhor você direcionar isso para alguém, né, para amenizar. Porém, ele entende que eu estou sendo enganador. Eu estou usando de má fé comigo mesmo o tempo todo. E aí, eu só posso ser livre se eu assumir minha responsabilidade. Eu só posso dizer que sou livre, sou dono das minhas escolhas, se eu arcar com a responsabilidade dos meus atos, das minhas escolhas. Falar, eu fiz, eu pago, e assim vai. Mas a gente se esconde atrás dos álibis, atrás das instituições. É por isso que as instituições são muito fortes hoje. É por isso que a gente bota um peso muito grande nas instituições religiosas, um peso muito grande nas leis sociais, um peso muito grande na criação dos pais, um peso muito grande, vamos dizer assim, nos problemas emocionais, nos transtornos emocionais, nos diagnósticos. Pô, é lindo eu ter um diagnóstico esquizofrênico, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou inimputável. O cara é doente mental, ele não corresponde por si. Muita gente queria ter esse diagnóstico, né? De ser irresponsável e não precisar assumir os próprios compromissos, os próprios atos. Né? Isso traz alguns problemas. Nós vemos pessoas que se embasam nesse tipo de comportamento e se isentam o tempo todo da sua responsabilidade. Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos assumir nossa responsabilidade para nos tornarmos livres na ação, assumirmos nosso comportamento perante nós mesmos e perante a sociedade. Né? Não é se de agora eu tenho que me recluir diante de um juiz, que ele determina um tempo de reclusão para eu pensar sobre isso, pelo ato que eu fiz, ou simplesmente entregar totalmente a minha liberdade para uma instituição de tal o que é certo ou errado para mim. Né? Dizer que se eu não fiz, eu estou protegido. Você fez errado, foi o demônio que fez para você, você não tem culpa. Né? Vamos fazer uma oração que tudo resolve. Não é assim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Tem um grande autor da filosofia chamado Hans Jonas, um filósofo, que ele também fala da ética da responsabilidade. Eu tenho que ser ético, ter responsabilidade sobre meus atos e os atos da sociedade que eu cometo. Né? Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço. Okay? Um abraço, até mais, fique com Deus.